Dean Martin estava no meio de You're Nobody Till Somebody Loves You quando viu. Não apenas viu, sentiu. Aquele tipo de crueldade que corta o ar como vidro quebrado. Uma mulher de vestido vermelho, sentada na terceira mesa da frente, encolhida como se quisesse desaparecer. E o homem ao lado dela, um homem cujo nome você sussurrava em Las Vegas, nunca falava em voz alta, acabava de jogar uma taça de martini no colo dela. O líquido escorreu pelo tecido de seda, manchando, arruinando. A mulher não se moveu, nem limpou o vestido. Apenas baixou a cabeça, os ombros tremendo levemente. As pessoas nas mesas ao redor fingiram não ver. Olharam para os pratos, para as bebidas, para qualquer lugar que não fosse aquela humilhação pública. Dean parou de cantar. Simplesmente parou. A palavra somebody morrendo em seus lábios. A banda continuou tocando por mais 3, 4 compassos antes de perceber que algo estava errado. O saxofonista foi o primeiro a parar. Depois, o pianista. Depois a bateria deu uma última batida e silenciou. 2.000 pares de olhos se voltaram para o palco. Dean Martin nunca parava no meio de uma música. Nunca. Ele era um profissional. O tipo de entertainer que cantaria durante um terremoto se fosse necessário. Mas ali estava ele, microfone na mão, olhando fixamente para a terceira mesa. Tony Scarpa olhou para cima. Seus olhos encontraram os de Dean. E naquele momento, todo mundo no Copa Room do Sands Hotel entendeu que algo estava prestes a acontecer. Algo que poderia terminar muito, muito mal. Porque você não parava um show por causa de Tony Scarpa. Você não olhava para Tony Scarpa assim. E você definitivamente, sob nenhuma circunstância, jamais o desafiava em público. Dean Martin estava prestes a quebrar todas essas regras. Para entender a magnitude do que estava acontecendo, você precisa entender Las Vegas em agosto de 1966. Não era a cidade familiar de hoje, com shows da Cirque du Soleil e buffets para famílias. Era uma cidade de sombras e sussurros, onde homens em ternos caros decidiam quem vivia, quem morria e quem simplesmente desaparecia no deserto. O Sands Hotel era o epicentro desse mundo. Frank Sinatra era parcialmente dono. Dean Martin era a estrela residente. E os verdadeiros donos, os homens que realmente mandavam, eram pessoas cujos nomes raramente apareciam em documentos oficiais. Anthony Tony Scarpa Napolitano era um desses homens. Ele não era o chefe da família genovesa em Nevada. Ele era algo mais perigoso. Era o faxineiro. O homem que resolvia problemas. Permanentemente. Dean conhecia Tony há anos. Não eram amigos. Você não era amigo de Tony Scarpa. Mas havia um respeito mútuo, do tipo que existe entre predador e presa quando ambos entendem as regras do jogo. Dean sabia ficar no seu quadrado. Tony apreciava isso. Mas Dean também tinha linhas que não cruzaria. E uma dessas linhas envolvia assistir a um homem destruir a dignidade de uma mulher em público e não fazer nada. Maria Scarpa tinha sido dançarina no Tropicana antes de casar com Tony em 1954. Ela era bonita, de uma forma clássica italiana, cabelos escuros, olhos castanhos profundos, um sorriso que iluminava qualquer sala. Pelo menos costumava iluminar. Quem conhecia Maria nos primeiros anos do casamento dizia que ela tinha uma alegria contagiante, uma risada que fazia você querer estar perto dela. Mas 12 anos de casamento com Tony Scarpa tinham apagado aquela luz. Aos 35 anos, Maria parecia 10 anos mais velha. Não pelas rugas, ela ainda era bonita. Mas havia algo nos olhos. Uma vacuidade. Como se a pessoa que costumava viver ali tivesse se mudado há muito tempo. Tony a tratava como propriedade. Um troféu que ele exibia quando conveniente e guardava quando não era necessária. Ele tinha amantes. Todo mundo sabia. Algumas eram dançarinas. Outras eram garçonetes. Tony não se importava em ser discreto. Maria, por outro lado, era esperada que fosse perfeitamente fiel, perfeitamente comportada, perfeitamente silenciosa. Naquela noite de 14 de agosto de 1966, Tony tinha trazido Maria para o show de Dean. Ele gostava de fazer isso ocasionalmente. Aparecer com a esposa, mostrar que era um homem de família. Era teatro. Todos sabiam, mas todos representavam junto. A noite tinha começado normal o suficiente. Dean subiu ao palco às 21h em ponto. O Copa Room estava lotado.
2.000 pessoas apertadas em mesas que ficavam tão próximas que você podia ouvir a conversa do vizinho. A fumaça de cigarro criava uma névoa azulada sob as luzes. O ar cheirava a perfume caro, uísque e ambição. Dean estava em sua terceira música quando aconteceu. Ele não viu o que desencadeou. Talvez Maria tivesse sorrido para alguém, talvez tivesse dito algo que Tony não gostou, talvez não tivesse feito nada além de existir. Com homens como Tony, às vezes isso era suficiente. Mas Dean viu o resultado. Viu Tony inclinar-se para Maria e sussurrar algo que fez o rosto dela perder toda a cor. Viu a mão de Tony apertar o braço dela, os dedos afundando na carne até os nós dos dedos ficarem brancos. Viu Maria tentar puxar o braço discretamente e Tony apertar mais forte. E então, viu Tony pegar seu martini, um dos martinis caros servidos em taças de cristal do Sands, e jogá-lo deliberadamente no colo de Maria. O líquido se espalhou pelo vestido vermelho como sangue. Maria ficou completamente imóvel. Não tentou se limpar. Não tentou se levantar. Apenas ficou ali sentada, congelada, enquanto gin e vermute pingavam do vestido para o chão. As pessoas nas mesas próximas olharam rapidamente e depois desviaram o olhar. Era a dança de Vegas. Veja, mas não veja. Saiba, mas não saiba. E acima de tudo, não se meta. Dean Martin estava prestes a se meter. Quando Dean parou de cantar, o silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que tem peso. Você podia senti-lo pressionando contra seu peito, dificultando a respiração. Garçons pararam no meio de servir bebidas. Conversas morreram no meio de frases. Até a fumaça de cigarro parecia parar de subir. Dean caminhou lentamente até a borda do palco, cada passo deliberado. Ele não tirou os olhos de Tony Scarpa. Quando chegou à frente, ele abaixou o microfone ligeiramente e disse, sua voz preenchendo cada centímetro do salão. Senhor, o show aqui é no palco, não na sua mesa. O gerente do Sands, Gerald Hoffman, que estava nos fundos da sala, sentiu seu estômago cair. Ele começou a caminhar rapidamente em direção ao palco, seus sapatos fazendo um som abafado no carpete grosso. Não, Dean, pensou ele. Pelo amor de Deus, não. Tony Scarpa colocou seu copo vazio lentamente sobre a mesa. Muito lentamente. Era o tipo de movimento controlado que homens perigosos fazem quando estão decidindo se vão matar você agora ou esperar até mais tarde. Você está falando comigo, Dean? A voz de Tony era baixa, mas cortava pelo silêncio como uma lâmina. Dean não hesitou. Estou falando com qualquer homem nesta sala que acha que pode tratar uma mulher como lixo só porque ela usa sua aliança. Alguém ofegou. Talvez várias pessoas. Era difícil dizer porque o som foi engolido pela tensão absoluta que agora enchia a sala. Tony ficou de pé, lentamente. Seus dois associados, um homem gordo chamado Sal e um mais jovem e magro chamado Paulie, também se levantaram. Os três homens vestiam ternos escuros e caros. E todos os que conheciam esse mundo sabiam exatamente o que os ternos escondiam. Dean, Tony disse, sua voz ainda controlada, ainda perigosa. Você está tendo uma noite ruim? Porque parece que você está tendo uma noite ruim. Talvez você devesse voltar a cantar suas músicas bonitinhas e deixar os homens cuidarem dos assuntos de homens. Dean colocou o microfone no suporte. As mãos dele estavam perfeitamente firmes. Dentro, seu coração batia como um tambor de guerra, mas você não veria isso olhando para ele. Assuntos de homens, Dean repetiu, descendo do palco. 3 degraus carpetados. É assim que você chama humilhar sua esposa na frente de 2.000 pessoas? Assuntos de homens? Nos bastidores, Frank Sinatra tinha ouvido que algo estava acontecendo. Ele saiu do seu camarim, ainda vestindo um hobby de seda sobre suas roupas de rua. Quando viu Dean confrontando Tony Scarpa, seu rosto ficou pálido. Jesus Cristo! Frank murmurou correndo para a lateral do palco. Dean agora estava no chão da sala, a menos de 3 metros de Tony. Eles eram quase da mesma altura, mas Tony provavelmente tinha 20 quilos a mais. Todo ele músculo e violência contida. Dean, Tony disse. E agora havia algo novo em sua voz. Algo frio. Você está cruzando uma linha aqui. Uma linha que homens mais inteligentes que você nunca cruzaram. Talvez, Dean disse. Esses homens mais inteligentes nunca tenham tido que olhar para os olhos de uma mulher que desistiu de ter dignidade. Maria fez um som pequeno.
Não exatamente um soluço, mas algo próximo. Ela estava olhando para Dean com uma expressão que misturava terror e algo mais. Algo que poderia ser esperança. E já que estamos falando de linhas, Dean continuou, sua voz subindo para que toda a sala pudesse ouvir. Que tal deixar a senhora em paz? Ela não fez nada além de estar casada com um homem que não sabe reconhecer sorte quando tem. Foi longe demais. Todos sabiam. Gerald Hoffman chegou à beira do palco, seu rosto vermelho. Sal e Polly abriram os paletós ligeiramente. Um gesto que em Vegas significava uma coisa só. Mas então Frank Sinatra apareceu. Ele caminhou deliberadamente do backstage através do palco e desceu os 3 degraus. Ficou ao lado de Dean não dizendo nada, apenas ficando ali. A presença de Frank mudou a matemática. Tony Scarpa poderia fazer Dean desaparecer. Mas Frank Sinatra? Frank tinha suas próprias conexões, suas próprias proteções. Mexer com Frank significava mexer com pessoas em Nova York, em Chicago, em Los Angeles. Tony olhou de Dean para Frank, depois para Maria, depois para as 2. Certas eram pessoas que estavam assistindo cada movimento. E então algo aconteceu que ninguém esperava. Maria Scarpa ficou de pé. Suas pernas tremiam tanto que ela teve que se apoiar na mesa. O vestido vermelho arruinado grudava em suas pernas. Maquiagem borrada manchava seu rosto de onde ela tinha tentado discretamente limpar lágrimas durante a noite. Mas ela ficou de pé. E com uma voz que mal conseguia sair de sua garganta, ela disse: "Obrigada." Não foi para Tony. Foi para Dean. Tony Scarpa ficou completamente imóvel. Durante toda a sua vida adulta, durante todas as vezes que ele havia imposto respeito através do medo, ele nunca tinha sentido o que sentiu naquele momento. Vergonha. Vergonha pública. Sob luzes brilhantes. Na frente de 2.000 testemunhas. Ele olhou para sua esposa. Depois para Dean Martin. Depois para Frank Sinatra. Depois para Sal e Polly, que estavam esperando por uma ordem. Mas Tony Scarpa não era estúpido. Ele entendia poder. E ele entendia que havia momentos em que usar poder causaria mais dano do que bem. Atirar em Dean Martin no Coppa Room seria uma declaração de guerra que até ele não podia vencer. "Maria", Tony disse, sua voz perigosamente calma. "Vamos embora." Maria olhou para Dean mais uma vez. Seus olhos, aqueles olhos mortos que tinham perdido a luz há tanto tempo, tinham algo neles agora. Uma centelha. Pequena, frágil, mas ali. "Vamos, Maria." Tony repetiu, sua voz mais dura. Ela pegou sua bolsa. Suas mãos ainda tremiam. Ela começou a seguir Tony em direção à saída, Sal e Polly flanqueando-os. Mas antes de chegar à porta, Maria olhou para trás uma última vez. E Dean assentiu para ela. Apenas isso. Um pequeno aceno que dizia: "Você importa. Você sempre importou." A porta se fechou atrás deles. Por 10 segundos completos, ninguém no Coppa Room se moveu. Ninguém respirou. Então alguém começou a bater palmas, lentamente no início. Depois outra pessoa se juntou. Depois outra. Depois a sala inteira explodiu em aplausos trovejantes. Não estavam aplaudindo Dean Martin, o cantor. Estavam aplaudindo Dean Martin, o homem. Frank colocou a mão no ombro de Dean. "Você é louco", ele disse, mas estava sorrindo. Completamente louco. Dean estava tremendo agora, a adrenalina finalmente alcançando-o. "Eu sei", ele disse. "Mas eu não conseguia. Eu não conseguia apenas ficar ali e assistir." Frank apertou seu ombro. "Eu sei, Dino. Eu sei." Dean voltou ao palco. Pegou o microfone. Sua voz, quando ele falou, estava um pouco rouca. "Desculpem a interrupção, pessoal. Agora, onde estávamos? Ah, sim. Você não é ninguém até que alguém o ame." E ele continuou cantando. Nos bastidores após o show, Dean estava sentado em seu camarim, ainda vestindo seu smoking, uma bebida intocada na mesa ao lado dele. Frank estava ali, junto com alguns outros membros da banda. "O que você acha que vai acontecer?" Alguém perguntou. Dean balançou a cabeça. "Não sei. Tony poderia mandar alguém atrás de mim. Ele poderia deixar passar. De qualquer forma, eu dormiria da mesma forma esta noite." "Como você faz isso?" Frank perguntou. "Como você apenas não se importa?" "Eu me importo", Dean disse calmamente. "Eu me importo muito. Mas algumas coisas são mais importantes do que segurança." Aquela mulher, Frank, você viu os olhos dela? Ela havia desistido. Completamente desistido de tudo.
Frank assentiu lentamente. Eu vi. Então como eu poderia apenas cantar e fingir que não vi? Não houve resposta para isso. Nas semanas seguintes, Las Vegas se encheu de rumores. Tony Scarpa não retaliou. Ele não enviou seus homens. Ele não fez ameaças. E Maria Scarpa desapareceu. Não morta, apenas foi embora. Deixou Vegas. Algumas pessoas diziam que ela tinha voltado para a família em Nova York. Outras diziam que tinha ido para a Califórnia. Ninguém sabia ao certo. 6 meses depois, em fevereiro de 1967, papéis de divórcio foram registrados no Tribunal do Condado de Clark. Maria Scarpa estava se divorciando de Anthony Napolitano. O terreno era diferenças irreconciliáveis. Tony não contestou. Gerald Hoffman, o gerente do Sands, contou uma história que poucos conhecem. 3 dias depois do incidente, uma mulher apareceu no backstage do hotel pedindo para ver Dean Martin. Ela não deu seu nome, mas Gerald a reconheceu. Maria Scarpa. Gerald tentou dissuadi-la. Senhora Scarpa, o Sr. Martin está muito ocupado hoje. Eu vou esperar. Ela disse simplesmente. E esperou. 2 horas e 15 minutos, sentada em uma cadeira dobrável no corredor dos fundos, as mãos dobradas no colo. Quando Dean finalmente chegou para suas reuniões da tarde, Gerald o puxou de lado. Dean, tem uma mulher esperando. Maria Scarpa. Ela diz que precisa falar com você. Dean ficou pálido. Tony está com ela? Ela está sozinha. Dean a encontrou sentada naquela cadeira dobrável, vestindo um vestido azul simples e nenhuma joia além de uma cruz de ouro em uma corrente. Quando ela o viu, ficou de pé rapidamente. Sr. Martin, eu sinto muito por aparecer assim. Eu sei que você está ocupado, eu apenas... Está tudo bem, Dean disse gentilmente. Entre. Eles foram para seu camarim. Dean ofereceu uma cadeira. Maria sentou na borda, suas mãos apertadas ao redor de sua bolsa. Eu só precisava agradecer, ela disse, por aquela noite, pelo que você fez. Você não precisa me agradecer. Sim, preciso. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por 12 anos eu achei que merecia o tratamento que recebia. Tony me dizia que eu era estúpida, que eu era feia, que nenhum outro homem jamais me quereria. E eu acreditei nele, eu realmente acreditei. Dean não disse nada, apenas escutou. Mas quando você se levantou naquela noite, quando você disse que eu importava, algo quebrou. Não em mim. Em mim algo foi consertado. Algo que eu pensei estar quebrado para sempre. Ela alcançou sua bolsa e tirou um envelope. Estou saindo, Sr. Martin. Saindo de Vegas, saindo de Tony, saindo de tudo isso. Não sei para onde vou ainda, mas estou indo. Dean aceitou o envelope. Dentro havia uma nota curta e um endereço em Ohio. Essa é a minha irmã, Dean disse, reconhecendo a caligrafia. Como você... Frank Sinatra me ajudou a entrar em contato com ela. Ele disse que ela poderia me ajudar a encontrar trabalho, um lugar para ficar. Apenas até eu me firmar. Dean assentiu lentamente. É claro que Frank teria ajudado. Eu só queria que você soubesse. Maria disse, ficando de pé. Você me salvou, não apenas daquela noite. De tudo. Ela estendeu a mão. Dean a apertou. Cuide-se, Sra. Scarpa. É apenas Maria agora. Ela disse. E pela primeira vez, desde que ele a conheceu, ela sorriu. Um sorriso real que alcançou seus olhos. Maria trabalhou como secretária em Cleveland por 3 anos. O trabalho não era glamouroso. Arquivar, digitar, atender telefones. Mas era dela. Ela ganhava seu próprio dinheiro, tomava suas próprias decisões, vivia sua própria vida. Em 1970, ela conheceu um homem chamado Robert Chen em uma cafeteria perto de seu escritório. Ele era professor de matemática em uma escola de ensino médio. Gentil, quieto, o tipo de homem que segurava portas e lembrava como você gostava de seu café. Eles começaram a se encontrar para almoçar, depois jantares, depois caminhadas no parque aos domingos. Robert nunca perguntou sobre o passado de Maria. Ele estava interessado no presente dela, no futuro dela. Quando ela finalmente contou sobre Tony, sobre Vegas, sobre a noite no Copper Room, Robert apenas segurou a mão dela e disse: aquela pessoa fez algo extraordinário por você, mas você fez algo ainda mais extraordinário. Você escolheu salvar a si mesma. Eles se casaram em 1971. Tiveram 2 filhos. Uma menina em 1972,
Um menino em 1974. Em 1985, Maria estava organizando fotografias antigas para um álbum de família quando encontrou um recorte de jornal que havia guardado. Uma crítica do show de Dean Martin no Sands Hotel, datada de agosto de 1966. Ela tirou uma foto da família. Ela, Robert, seus 2 adolescentes, todos sorrindo no quintal da casa deles em subúrbio. No verso ela escreveu: "Você me salvou. Obrigada por me lembrar que eu importava." Ela enviou para Dean Martin, cuidando do Sands Hotel Las Vegas. 3 semanas depois, ela recebeu uma resposta. Apenas um pequeno cartão. "Maria, você sempre importou. Feliz por você ter encontrado sua luz de novo. Dean." Dean guardou aquela fotografia em sua carteira até o dia em que morreu. Sua filha Diana a encontrou quando estava passando pelos pertences dele, após seu falecimento em 1995. "Quem é essa família?" ela perguntou. Mas ninguém sabia. Dean nunca havia contado a história. Ele havia feito o que fez e seguiu em frente do jeito que Dean Martin fazia as coisas. A história de Dean Martin e Maria Scarpa nunca chegou aos jornais. Não houve artigos, não houve manchetes, não houve drama público, porque as histórias mais importantes raramente chegam. 2.000 pessoas estavam no Copa Room naquela noite de agosto de 1966. Cada uma delas viu algo que nunca esqueceriam. Viram um homem confrontar o perigo real, não o tipo cinematográfico, mas o tipo real e mortal, porque se recusou a ser espectador da crueldade. Dean Martin tinha tudo a perder e nada a ganhar. Ele arriscou sua carreira, sua segurança, possivelmente sua vida, por uma mulher que ele mal conhecia, por uma mulher que todos os outros haviam decidido que não valia a pena defender. Porque Dean Martin entendia algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para aprender. A coragem não é sobre não ter medo, é sobre agir apesar do medo. E às vezes o ato mais corajoso é simplesmente dizer: "Isso está errado, e eu não vou fingir que não está." Aqueles 3 minutos no Copa Room mudaram uma vida para sempre. Maria passou de uma mulher que havia desistido para uma mulher que construiu uma nova vida, uma família, uma felicidade que ela pensou estar perdida para sempre. E tudo começou porque um homem se recusou a continuar cantando enquanto testemunhava a destruição de outro ser humano. Dean Martin fez muitas coisas em sua vida. Ele cantou para milhões. Ele fez filmes. Ele fez as pessoas rirem e chorarem e sentirem. Mas naquela noite de agosto, sob as luzes do palco do Sands Hotel, Dean Martin fez algo mais importante do que entreter. Ele se levantou, ele falou, e ele se recusou a deixar que o silêncio fosse cumplicidade. Isso não é apenas coragem. Isso é humanidade em sua forma mais pura. E isso é algo que o mundo sempre precisará mais.